Comigo nesta hora em que o meu coração deseja ouvir a sua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala aos teus filhos agora, Senhor. Fala aos teus filhos agora, Senhor. Fala aos teus filhos agora, Senhor. Fala aos teus filhos agora. Sim, Senhor. Fala com teu povo, fala aos teus filhos agora, Pai. Estamos aqui tão somente para te ouvir falar, Pai do céu. Senhor, tem falado hoje neste culto, tem recebido a nossa oração, o nosso louvor. Então, receba as nossas vidas e as manhãs, Senhor. Recebe como incenso suave as tuas narinas, ó Deus. Em nome de Jesus, vem os teus anjos, Senhor, vai cada lado agora, guardando e protegendo, Pai. Senhor, agora em nome de Jesus, eu abro a minha boca, sai a palavra da verdade, a palavra viva e eficaz, Senhor. Não palavra de sabedoria humana, mas palavras que vêm direto do teu trono, Senhor. Que desapareça a Ele, apareça no Senhor. Assim como João disse, eu repito essa frase, porque assim é verdade, Senhor. Seja o Senhor a falar com os teus filhos, Espírito de Deus. Senhor, tem liberdade neste lugar. Nós te louvamos ao teu nome, ó Deus. Te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Shalom, igreja! Bom dia, paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Também? Felizes? Graças a Deus. Porque a misericórdia do Senhor se renovaram mais uma vez. Eu agradeço ao Deus por você, tá? Queridos, eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele é fiel no todo tempo. E essa semana passada foi uma luta, não uma luta, não, porque quando Deus nos dá uma missão, e quando a pastora me convidou aqui, você pode, se possa imaginar, só que aí a gente começa a pedir a expressão para falar, né? E aí começa a Bíblia, porque ele fala de várias formas, e como, graças a Deus, você tem me dado algumas coisas. Eu fui lá pesquisar, olha, olhei, parecia que era de repente, se Jesus não era que era. E eu fui de novo, essa semana praticamente inteira eu fiquei nessa luta, porque é isso, Jesus? E parecia que era, e no final, No último ponto da mente, pensa não é nada. pois é. Aí, no meio, acho que foi na quinta-feira, o Senhor deu essa palavra que nós vamos ler. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Glória a Deus. Estamos nessa jornada bíblica da ressurreição. Olha, Deus é muito bom. A gente sabe que a gente não sabe exatamente quando foi a morte do nosso Cristo, mas a gente sabe que Ele morreu e ressuscitou. Então, para nós não importa o tempo, importa que a gente pregue. E a gente aproveita esse tempo que eles colocaram aí, que é essa semana, mas não importa. O que importa é que Jesus seja lembrado. Ou no tempo do Natal de eles disseram que Jesus nasceu lá e a gente sabe que Ele não nasceu naquela época. Mas a gente comemora o Natal, não é? E a gente aproveita para sair salmodiando e falando de Jesus no Natal. Não é verdade? Foi assim no Natal? Pois é.
Na paixão, exatamente a mesma coisa. Não sabemos quando foi, sabemos que ele morreu. E ele ressuscitou. E nós estamos aqui por causa disso. Aleluia. Não é isso? Então, por isso nós comemoramos. E muitas pessoas, porque os cristãos, sim, nós vivemos por causa da palavra do Senhor. Na palavra não tem dito qual foi a data. Então, por que a gente pode celebrar a paixão do nosso Cristo nessa data? É muito mais do que se juntar, comer peixe, comer carne. Isso não interessa nada. Se tiver peixe na sua casa, você quer comer, come e glorifique a Deus. Se não tiver peixe e quiser carne, coma a carne e glória a Deus e pronto. Está feito. Só não esqueça de dar glória a Deus. Senão, Filipenses 2, 5 11. Se não tiver carne, peixe, não tiver frango, você não tem ovo, coma ovo e glória a Deus. É muito mais do que as pessoas fazem. Se ajuntar, isso, faz aquilo. Glória a Deus, tem esse tempo de comunhão. Glória a Deus por isso também. Porque é um tempo que as pessoas se reúnem. Não nós estamos sempre reunidos, mas as pessoas têm esse costume de só se reunir em tempo de festa. Não é verdade? Então, que seja um tempo inteligente do dia que Jesus morreu. Por causa disso, eles estão vivos, porque Jesus ressuscitou. Capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 5, vai falar do texto dele. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, criou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Sempre um pouquinho de favor. Igreja do Senhor, se a gente ler essa epístola de Filipenses, que é escrita por Paulo, né? O apóstolo Paulo foi um homem que não estava lá. Ele não estava lá. Ele não era apóstolo naquela época. Pelo contrário, ele era perseguidor da igreja. Era perseguidor dos cristãos. O apóstolo Paulo, quando Jesus morreu, quando os homens começam a se reunir, ele é um daqueles, ele é aquele que vai lá dizer: eu quero matar esses camaradas. Eu quero destruir tudo isso, porque isso é contra o que eu aprendi toda a minha vida. E eu tenho que dizer que o apóstolo Paulo, ele não era só perseguidor, irmãos, mas ele era um cara crente. Sim, ele aprendeu tudo aquilo que estava escrito na Torá, tudo aquilo que as leis diziam, os profetas diziam. Só que o que faltava no apóstolo Paulo, no Saulo, era aquilo que Jesus deu a ele depois que ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Quando ele se encontra com Jesus, Jesus evangeliza ele fica cego, e Jesus diz para ele: já lá e coloca a mão na cabeça dele e profetiza sobre ele no Espírito. E aí sim, naquele momento, as escamas saíram nos olhos de Paulo e ele começa a ver aquilo que ele já sabia, aquilo que estava escrito. Ele entende de quem é que está escrito, e aí ele começa a falar sobre aquele que está escrito nos ensinamentos que ele já tinha desde os seus primórdios, desde a sua infância. Você entende? O homem sem o Espírito Santo era apenas um homem natural. Saulo era um homem natural. Isso, naturalmente, ele achava que tudo que era contra, não era contra, mas Jesus pregava de uma forma que parecia que era o contrário do que ele dizer. Porque os
fariseus pregavam, impondo às pessoas o que fazer, mas eles não faziam da mesma forma. Jesus não. Ele fazia cumprir a sua palavra em si mesmo. E ele dava exemplo dele mesmo. E aí os fariseus começaram a dizer: rapaz, testemunho de uma pessoa só não é válido. Jesus dizia para eles: mas eu testemunho por mim pelo Pai. Aquilo que eu vejo o Pai fazer, eu faço também. Que confusão que isso dá, né? É interessante quando Paulo começa a falar aos Filipenses, ele diz: não haja em vós, não haja em vocês, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo. E sendo a imagem de Deus, não quis ser igual a Deus. Coisa linda. Jesus, o tempo todo que ele estava na terra, as pessoas diziam: a mulher samaritana, quando ela se encontra com ele, disse: você é profeta. Quando Jesus está lá, junto, ante a Pilatos, ele diz: você é o rei dos judeus. Jesus pergunta: você está dizendo? É você que está dizendo. Fala, Pilatos dizia a ele: eu já falei, mas vocês não querem ouvir. Eu já falei, mas vocês não querem acreditar. O que é que eu posso fazer? E aí Paulo vem categoricamente dizendo assim: ó, ele é, ele ressuscitou ele. Ele é o Deus dos nossos pais. Ele é aquele que eu já conheci, que eu ouvi falar. Está escrito o tempo todo, mas eu não sabia que era ele. Eu não entendia porque o Espírito Santo não estava aqui. Mas quando o Espírito Santo toma o lugar dele, aí ele começa a trazer a revelação de quem é Cristo. Somente o Espírito de Deus pode fazer esse trabalho magnífico de trazer ao homem quem é Jesus, revelar Jesus para o homem. E aí ele vem falando aqui que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis roubar o lugar de Deus, embora ele era Deus. João capítulo 1 está dizendo isso assim: e desde o princípio ele estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou em nós, o tabernáculo entre nós. Você entende isso? Interessantíssimo. Ele estava lá desde a criação, mas ele, como homem, como imagem de servo, ele não quis ser igual a Deus. Ele estava como homem, como nós, como um servo de Deus. E por causa do amor, foi por amor que ele não quis ser igual a Deus, mas ele obedeceu ao seu Pai até a morte, e morte de cruz. E porque Deus amou o Filho, e Deus amou também a nós, ele entregou o Filho. E o Filho se entregou. Tem uma canção que diz assim: o que levaria um pai a oferecer a vida do seu próprio Filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, Filho, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os escravos, não segurou no martelo, era a mão de Deus. Escravos que feriam seu corpo eram meus e seus. Imagina isso. Se Jesus não quisesse passar por tudo aquilo, se ele desistisse, o que seria de nós? E a gente foi discorrendo. O homem pecou e estava afastado de Deus. Abra, por favor, em Romanos 3, 23. O homem pecou e estava afastado de Deus. 23. Romanos 3,
23. Quem achar pode ler, por favor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Se a gente olha no jardim, havia Adão e Eva. Mas o que Adão fez foi uma sentença sobre a raça humana, se eu mencionar de raça. Sobre a humanidade, então, a gente não tem esse problema. O que Adão fez levou que toda a humanidade herdasse a mente adâmica. Gente, coisa difícil. Nós herdamos essa mente adâmica, o pecado. E se a gente lê a Bíblia, a gente vê que desde o Éden até Jesus o pecado só fez aumentar. Não foi verdade? Deus manda Noé, acaba com tudo e a família de Noé começa novamente. Parecia que estava tudo prometido, mas o homem continua pecando. Todos pecaram, os destruídos foram a glória de Deus. Todos pecaram. Aí passa, vem Moisés, liberta o povo, vem os profetas, vem todo mundo e nada acontece. O pecado só aumenta, as pessoas ficam mais distantes de Deus a cada momento. O templo é erguido e dentro do templo é colocado sacrifícios de bois, de touros, de toda espécie de animais, mas o pecado não foi retirado por causa desse sangue. Precisava alguém se entregar, alguém se pegar e se entregar como sacrifício e reconciliar o homem a Deus. Jesus assumiu o desafio. Somente alguém sem pecado, alguém que nunca conheceu o pecado, assumiu o lugar de nós, pecadores, para vencer o pecado do corpo mortal. Somente alguém que estava lá poderia assumir o nosso lugar, porque aqui todos que tentaram fracassaram, todos que Deus levantou fracassaram, porque eram homens exatamente iguais a Adão, porque eram homens com a consciência de Adão, com a mente adâmica, mas Jesus veio com a mente de Deus, com a consciência de Deus, para ser como um homem na sua carne, mas sendo Deus na sua essência. O Deus que se faz carne, Ele se entrega no nosso lugar. E tudo isso por amor ao seu Pai. Quando a gente para e lê a Bíblia e a gente começa a ver a paixão, a gente vê que muitas vezes a paixão ela fica deturpada, porque o homem quer assumir o lugar, o homem quer assumir o centro, mas não, Jesus, Ele foi obediente ao Pai, por amor até a morte. Antes de qualquer sacrifício por causa da humildade, Jesus fez o sacrifício por causa do amor ao Pai. Antes de qualquer sacrifício por causa de mim, Ele fez o sacrifício por causa do Pai. Que isso. E eu estava lendo esses dias e o Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração. E eu disse: meu Deus, obrigado, Senhor. Não é só por causa do meu, é muito mais, porque Deus, Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a sua palavra. E Ele fez o homem para ser eterno. Ele precisava que isso se cumprisse. Porque no Éden, nós perdemos a eternidade. Mas Deus não pode negar a sua própria palavra. Deus nos criou para ser eternos. E nós seremos eternos. Aqueles que já receberam e continuarem fiéis a Cristo herdarão o lugar daquela nova terra, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, mas está preparado para nós. Nem o coração do outro imaginou. Você imagina só? Eu já tentei imaginar várias vezes, mas é muito além do que o pensamento pode ir. E quando a gente lê Paulo relatando, a gente vê João relatando, e a gente
fica assim, meu Deus. Aí eu lembro que um dia eu estava lendo no Apocalipse, de João falando, e isso aqui é como parece com isso é semelhante a esse outro, meu Deus. João ficou tão, sabe, eu não sei nem a palavra, mas ele ficou tão surpreso, posso dizer assim, que ele não sabia nem o que dizer. Era tão lindo, era tão maravilhoso, que nem palavras na terra existiam para contar como era. Ele disse, parece com o rio, parece com isso, é semelhante ao brilho de jaspe. Semelhante, não é igual. O que tem no céu é muito maior, é muito melhor do que está aqui. O sacrifício de Jesus aqui não se compara àquilo que Ele preparou para nós. Não se compara. Glória a Deus. Ele se fez maldito. Essa é a Bíblia em Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Ele se fez maldito. Glória a Deus. Então, só para dizer, até ontem eu cheguei em casa e parecia que ia ser uma coisa. Eu estava pensando depois aí, como é que vai ser? Vai comer madrugada, fui dormir. E sozinho, estava dormindo. E a gente veio, e eu perguntou, já dormiu assim, não. E aí eu recebi ali. E aí ele começou. É isso mesmo. Eu tinha até uma ideia, mas estava tudo bagunçado a ideia, tá? Aí eu Espírito derrubou tudo. E aí sempre funcionou. Ele se fez maldito. Isaías 53. Ai, Jesus, Pai do Senhor. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Queridos, Isaías, segundo os estudiosos, 700 anos antes, Isaías está lançando essa palavra profética, essa profecia. Ele vê Jesus, ele vê a imagem do Cristo sendo crucificado, ele diz: não acharam formosura alguma. E tinha formosura depois que bateram no nosso mestre, que colocaram uma coroa de espinhos e espinhos novos, flagelaram todo o corpo dele, e o sangue escorria no seu corpo, no seu rosto, a ponto de ficar desfigurado no seu rosto. Havia alguma formosura, alguém olhando para ele? Não. Havia alguma beleza olhando para ele? Não. Isaías viu isso muito antes de acontecer. Imagina. Eu posso imaginar o profeta escrevendo e chorando, vendo aquela cena, ele tendo que escrever chorando, lembrando daquilo. Porque toda vez que eu leio, dá vontade de chorar. E eu fui ler cientificamente, na história. Eu li duas reportagens interessantíssimas sobre isso. Depois eu vou disponibilizar para vocês o link dessas duas reportagens. Alguns cientistas falando que, historiadores falando sobre a crucificação, que isso acontecia antes do Império Romano, lá no tempo do Império Assírio. E eles iam para a guerra com cruzes. Os romanos adquiriram isso. E eles iam para a guerra e eles crucificaram muitas pessoas. E olha só, irmãos, era terrível. Prendia-se os braços naquele poste e colocava-se para cima para encaixar naquela outra parte. Já ficava em pé. E crucificava os pés.
logo depois. Imagina a dor. E tem um doutor nessa reportagem falando que colocava os cravos nos pés, porque os pés têm muitas terminações nervosas e só adiantavam o processo de morte. E ainda ele fala que o processo ele poderia durar um tempo. Só que Jesus ele morreu no mesmo dia porque ele passou pela flagelação. E outra coisa, outro detalhe muito interessante é que eles tiravam todas as vestes, toda a roupa. A gente vê nos filmes aquelas partes últimas cobertas, não era totalmente assim. E eu fiquei assim, meu Deus, imagina, o meu mestre, sem nenhum pecado, tem que passar por toda essa vergonha, por obediência ao seu Pai e por amor a Deus. O Pai ele só poderia ser dessa forma, ele não tinha como fazer de outra forma, porque não havia justo algum. Deus até procurou um justo, mas não existia nenhum na terra. Precisava ser alguém justo, alguém que não tivesse pecado, alguém que não tivesse violado a lei, alguém que cumprisse toda a lei. Jesus era essa pessoa. E ele levou sobre si tudo que era nosso, nossos pecados, nossas dores, ele levou, ele carregou. Mas é importante dizer e frisar que Jesus estava tão ferido no seu corpo que ele não suportou carregar aquele poste. E pegaram aquele Simão e colocaram aquele poste sobre ele, para que ele levasse. Imagina, irmãos. Por várias vezes o mestre caiu. Está escrito também, é relato. E aí tem um relato de uma mulher que não acredita que Jesus morreu na cruz porque ela acha, numa reportagem, não sei o que ela é, mas ela falando que a crucificação era feita em lugares ocultos e não era como Jesus foi pela cidade sendo mostrado às pessoas. Era um lugar oculto e ficava lá exposto, não enterrado o corpo. Só que se era dessa forma, o nosso verso foi diferente, porque tinha que cumprir a palavra de Deus. Ou ela crendo ou não crendo, aconteceu do jeito que foi. E todos foram testemunhas, todos tiveram que ver. Jerusalém teve que ver. Primeiro ele entrando triunfalmente, montado no jumentinho, e depois ele sendo lançado como um cordeiro matador, levado. E ele foi levantado. E assim como a serpente foi levantada no deserto, e as pessoas que olhavam para a serpente eram curadas assim. O mestre foi levantado, todos aqueles que olharem para ele são salvos para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Gálatas 3:13, vamos lá, você grita agora. Gálatas 3:13 e 14. Vai procurando, glória a Deus. 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Ordeno na sua palavra a bênção de Abraão, para que nós recebêssemos a bênção de Abraão e o Espírito Santo. A bênção de Abraão já falou: eu te darei por herança, te darei o herdeiro, e era muito mais do que Isaac. Não é verdade? O que aconteceu, irmãos, é que as pessoas lá na época achavam que Jesus vinha rei, da linhagem real, com a cabeça, que sentado no trono. Mas ele veio da linhagem real, não foi? Sim. Ele nasceu em Davi, não foi isso? Da linhagem de Davi. Então ele veio como rei, fisicamente. Só que ele não assumiu o trono porque ele não assumiu o trono físico. Quantas vezes tentaram levar ele para
Porque ele mesmo declarou assim: meu reino não é dessa terra, o meu reino é do alto. Ele sempre foi rei, e ele sempre será rei. Só que ele não poderia sentar no trono físico, porque ele tinha uma outra missão. Se ele se assentasse naquele trono, nós não estaríamos aqui hoje para contar a história. Porque Barrabás morreria. E Barrabás não tinha poder para salvar. Mas Jesus foi lá, disse: ó, eu estou no assunto. E o diabo vai lá tentar fazer arruaça para salvar de Barrabás e prender Jesus, mas Jesus está certo que aquilo ia acontecer. O diabo às vezes tenta, acha que vai atrapalhar e acaba ajudando. Não é verdade? Se ele não fizesse arruaça, eles iriam pedir Barrabás, porque tinha que se cumprir a palavra. Jesus precisava se entregar. Aí ele foi lá futucar o povo e só fez cumprir a palavra de Deus e pronto. Ele acha que sabe, ele acha, mas o nosso Deus sabe todas as coisas. O nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Nada pode ter o controle do nosso Deus. E aí nós estamos vendo aqui que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado na lei. Eu estava lendo esse artigo, essa reportagem, sobre essa crucificação que era para os piores bandidos, as piores espécies de pessoas eram crucificadas. Jesus foi um desses, foi crucificado. E a gente sabe a história toda. Ele foi crucificado entre dois ladrões. Ele salvou um que era rebelde contra Roma, era Barrabás. Ele era rebelde contra Roma e ele possivelmente participou do assassinato. Imagine só. Jesus assumiu o lugar dele. Jesus assumiu o lugar daqueles ladrões também. Um que diz para Jesus: ó, se salva nós também. Mas o outro diz: rapaz, você não toma vergonha na cara, se respeita. Nós estamos aqui porque temos um preço a pagar, somos culpados, mas esse aí é inocente, esse aí não fez nada. Senhor, salva-me, me dá direito de entrar na tua casa, no teu paraíso. Jesus disse: hoje mesmo você está comigo no meu paraíso. Houve salvação, irmãos. Houve salvação e haverá salvação, porque Jesus já pagou o preço, ele nos libertou da maldição da lei. Nós não tínhamos condição alguma de cumprir a lei. E Paulo também diz nas suas cartas: ele diz: olha, todo aquele que quiser viver pela lei tem que cumprir toda ela. Quem tem condições, irmãos? Voltar lá e pegar o sacrifício de todo o bode de você viver. Imagina. Nem Deus aceita isso. Aí guarda isso, guarda aquilo, guarda o outro, meu Deus. É festa dessa, festa daquela. É porque tem que cumprir toda a lei. Então, não vai ser parte dela. Por isso que Jesus cumpre toda a lei. E ele nos dá o privilégio de viver a graça, que também está lá no Antigo Testamento, mas esse é outro assunto que a gente vai entrar no outro dia, mas é interessante também. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Vamos lá. Glória a Deus. Levando ele mesmo ao seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Parece não. Pedro estava lendo no livro de Isaías, no rolo de Isaías, e disse: rapaz, Isaías nem viu. Ele estava falando isso, eu vou repetir isso aqui bem. Ele levou no corpo dele todas as feridas que eram nossas. Ele nos deu direito. Nós não tínhamos direito. Fomos afastados, mas ele veio nos reconciliando com o nosso Deus. Vamos seguir. Como homem, ele se angustiou e quis desistir. Como homem,
ele se angustiou e quis desistir. Está em Marcos, capítulo 14, versículo 32 a 42. Marcos 14, 32 a 42. Eita glória. Foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai aqui enquanto eu oro. Foi isso que você falou? 14, 32? Não vai seguir, pastor, vai seguir. Até o 42. Certo. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passar daquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando-nos, achou eles dormindo. E disse: Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. E voltou pela terceira vez e disse-lhe: dormi agora e descansai. Basta! É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. Vamos, eis que está perto o que me traz. Meu Deus. Irmãos, imagina só, Jesus estava comendo, eu fico pensando, depois de ele falar tanto do amor de Deus, depois de ele fazer tantos milagres, depois de ele curar tantas pessoas, depois de ele levantar tantos mortos, ele se depara com uma ingratidão do tamanho. Embora ele soubesse que ia passar por isso, mas o homem, ele estava como homem, ele sentia como homem. Como Deus, ele sabia que ia passar por isso. Mas como homem, o corpo começou a reclamar. Jesus amava fazer jejum. E o corpo começava a reclamar. Porque ele estava com medo. E quando ele chega no Getsemane, ele diz: olha, a minha alma está terrivelmente angustiada. Fiquem aqui, eu vou orar. E ele vai até o pai e diz: Abba, paizinho, meu pai, se for possível, tire de mim este cálice, mas contudo seja a tua vontade. E ele volta e ele se depara com os seus irmãos dormindo. E ele diz: irmão, você está dormindo? Você não pode nem por 1 hora vigiar comigo? E ele volta a orar, e ele repete a mesma oração. E o pai não responde nada. Você imagina, para nós, como é difícil quando a gente ora e Deus não fala? Jesus sentiu a mesma coisa, porque ele estava comigo. E era a primeira vez que ele falava com o pai e o pai não respondia a ele. Depois de uma vida inteira passada relacionando-se com o pai, nesse momento Jesus não obtém nenhuma resposta do pai. E isso muito mais uma angustia, porque é muito angustiante quando a gente ora e não recebe nenhuma palavra de Deus, nem que seja um não. Jesus volta mais uma vez e diz: Senhor comigo. E ele diz agora: vigiai e orai, para que não tenhas implicação. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando ele volta para orar, ele ora, ele entende que ele precisava passar por aquilo, porque agora o Deus Pai
movimenta dentro dele. Eu posso imaginar isso. Depois dessa oração, o Espírito do Senhor se movimenta dele e diz: ânimo, filho, vamos embora. Vamos embora porque nós vamos vencer. Temos uma batalha a vencer. E ele volta. E ele diz agora: levante-se e vamos, porque o traidor está chegando. Vamos entregar o filho do homem aos pecadores. E agora começa o martírio. Agora começa. Aquele que meteu a mão no prato, que ninguém estava reconhecendo, agora se revela. E deixa o mestre, e entrega o seu mestre nas mãos de outros pecadores. Precisava de você, alguém estava dentro. Precisava ser alguém que conhecia Jesus intimamente. Precisava ser alguém que metia a mão no prato com Jesus. Como precisa muitas vezes aquele que está junto de nós, e nós confiamos tanto, nos trai, para que o Senhor nos guie. Judas poderia ter uma chance se ele quisesse, mas ele não quis. Ele estava junto com Jesus, ele estava aprendendo com os outros, mas ele não quis a oportunidade de ser salvo, ele não quis a oportunidade de ser santo, ele não quis a oportunidade de ser um evangelista, ele não quis. E muitas vezes não nós, mas muitas pessoas estão com Jesus na casa, estão na igreja, ofertam, dizimam, cantam, pregam, mas não querem Jesus. Judas fazia tudo que os outros faziam, mas ele não quis Jesus. Pelo contrário, ele vendeu ao mestre como ficante. Depois que ele vê que o mestre vai ser preso, ele volta e quer devolver. Ele diz assim: ó, pode devolver, ele joga lá e sai. Mas quando ele joga lá e sai, eles pegam aquele lugar e aquelas moedas nem podem colocar a oferta, porque era preço do sangue. Sempre diz: igreja do Senhor, isso é muito sério. Isso é muito sério. E nós muitas vezes estamos vendendo a Jesus por migalhas, vendendo o sacrifício por nada. Eu não vou para o culto hoje por quê? Não pode ter disposto. Estou com dor de cabeça, também não estou com dor de cabeça. Você nem imagina. O corpo todo doído, nem para nada puxando. Mas o corpo estava todo doído. Eu disse: eu vou. O Senhor levou. E eu fui entregar Deus. Enquanto eu estiver ministrando, o Senhor vai curando. Amém. Cheguei aqui e disse: Deus, enquanto eu estiver ministrando, o Senhor vai curando. O Senhor Deus que cura. Eu veio. Eu não tomei um remédio. Porque eu não gosto de remédio. Mas como eu digo, a minha fé. Não estou falando de não, tome remédio, se quiser. Eu não gosto. Eu só tomo remédio no último caso, porque o meu remédio é assim. Mas por amor, ele se entregou. A gente estava naquela parte, né? Como homem, ele se puxou e quis resistir, mas por amor, ele se entregou. Isso é João 10,18. João 10,18. Ai, meu Deus, que você vai. Já estamos chegando no final. João 10,18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tornar normal. Este é o caminho que recebi de meu Pai. Jesus, ele disse: ó, vou me entregar na mão dos pecadores. É engraçado, irmãos. Vamos estar relatando dizendo: ó, o mestre ele vai se entregar, ele vai dar a vida. Jesus disse: olha, ninguém tira de mim. Só eu tenho o poder de entregar. Não foram vocês que quiseram me prender, foi eu que disse que vocês me prendessem. Não foram vocês que fizeram uma reunião para me prender. Foi porque o Pai disse que ele ia me entregar para morrer por vocês. É diferente quando eu prendo alguém, quando eu coloco alguém em cárcere, e quando alguém quer ficar no cárcere por causa de mim. Não é verdade?
Alguém quer ficar em casa por causa de mim. Essa é a comparação dele. Só para a gente entender. Ele quis, eu vou me dar. Ninguém tem poder de tomar minha vida. Quando, nessa cena que Jesus está sendo preso, João fala isso, né? Marcos não fala sobre esse detalhe. Mas a revolta é tanta que Pedro sabe a espada e arranca a orelha do soldado. João desse detalhe. E aí Jesus vai lá, pega a orelha do soldado e coloca no lugar e diz: ô Simão, você não está entendendo agora? Mas se você está ferido, você vai ser ferido. Você não está entendendo agora, mas você vai passar por umas dificuldades. Você pode estar vivendo agora, mas depois. E a gente já sabe que Jesus já tinha falado para ele que ele ia negar. Quando Jesus é preso, Pedro está no meio do caminho. Alguém pergunta para ele: você? Eu estou te conhecendo. Eu não. Nem conheço. Você nem tem o que está falando. E outra pessoa diz: ah, você parece com ele. Você não estava com ele, não? Ele disse: eu não. Eu não. Você está me enganando. Você está sendo mandando dar pau. Ele é um cantor. Quantas vezes eu tenho tentado para nós? Que nós temos negado muito com Jesus. Eu não vou negar o Senhor, por mais que seja necessário morrer, eu não nego. Se os outros fugirem, eu continuo. Vou voltar. É bem que Jesus conhece o nosso coração. É bem que Ele sabe que da boca para fora a gente fala muita coisa, mas na hora da verdade, obrigado, Jesus, por ter perdão, porque se não fosse o Senhor, Ele é a prova do amor de Deus. Ele está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo que estava no meio, que Deus é Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou tanto, Ele não podia deixar a obra incompleta. O Éden estava guardado, e está guardado para nós. O lugar que Ele iniciou não foi desfeito, não. Está lá, na Nova Jerusalém. Está lá, ninguém mexeu mais. Está guardado. Eu creio que a gente vai estar sendo naquele lugar. Glória a Deus. Eu creio que nós e a nossa família vamos. Você crê? Você crê? Oh, glória a Deus. Em Romanos 5, 8 ao 11, diz assim, sobre esse amor, essa prova de amor. Glória a Deus. 5, do 8 ao 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos ainda. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Oh, glória a Deus! Estávamos afastados, Romanos 13:23. Todos pecaram, destruídos, estão na glória de Deus. Mas, versículo 11, do mesmo livro de Romanos, no capítulo 4, está escrito aqui, ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia! Somente o Senhor Jesus poderia nos reconciliar com o Pai. E não poderia ser sem sacrifício. Somente com o sacrifício de um justo haveria redenção e reconciliação do homem com Deus. E por amor, Jesus assumiu o nosso lugar. Eu vou deixar o versículo, a gente tem em casa, está em Hebreus 10, de 1 ao 13. Ele venceu a morte e ressuscitou. Mateus 21, Mateus 28, 1 ao 7. Lucas 24, 28, tem. E Atos 1, 3. Lucas 24, 28. Alguém tem? Lucas 24, 28, alguém tem?
Quer dizer, vamos lá. Ele venceu a morte e ressuscitou. Mateus 28, do 1 ao 7. Lucas 24, do 28 ao 31. E Atos 1, versículo 3. Ele foi levado ao céu, mas voltará. Está em Atos capítulo 8, versículo 1, capítulo 1, desculpa. Atos 1, do 8 ao 11. Ele foi levado ao céu, mas voltará. Atos 1, 8 ao 11. Aquele que sempre foi e sempre será Deus, mas assumiu a forma de homem e não quis se exaltar. Precisamos nos inspirar em Cristo e se entregar completamente ao Senhor por amor e sermos obedientes até a morte, se for preciso. Amém? Aplauda o Senhor Jesus criativo.